Amém. Louvado seja o nome de Jesus, aquele que se entregou por cada um de nós, aquele que morreu a minha e a sua morte, cabível a mim e a você, como pena, como condenação pelos nossos pecados. Ele fez isso por amor e com isso nós ganhamos a oportunidade de viver a sua vida. Feche teus olhos, curva a tua cabeça, eleva o teu coração. Amado Deus e Pai misericordioso, nosso Pai de infinito poder e amor, muito obrigado, Senhor Deus, pela rica oportunidade de estarmos, Senhor Deus, reunidos em Tua casa, Senhor Deus, com os nossos irmãos, para adorar o Teu santo nome. Continua a ministrar o nosso coração, Senhor Deus, de modo a sermos encontrados como terra boa, como solo fértil, para que a Tua palavra, como semente, ela encontre em nós esse solo fértil e possa germinar e brotar e dar bons frutos onde quer que nós estejamos, dessa porta para fora. Estampa os nossos ouvidos, desbloqueia as mentes, dilata o coração, mas com que nós possamos receber, Senhor Deus, de Ti a porção que o Senhor preparou para cada um de nós. Quanto a mim, não olha para o servo fraco, falho e pecador que sou, mas tende misericórdia, Senhor Deus, da minha vida. Usa-me conforme o Teu querer e a Tua vontade, para a glória do Teu santo nome. Que o homem se cale e que o Teu Santo Espírito continue a falar nesta noite, por meio da Tua palavra. Fazes bem-aventurado as palavras da minha boca e o meditar do meu coração, diante da Tua face, ó Senhor, rocha minha e Redentor meu. Amém e amém e amém. Queridos, vamos fazer mais uma vez a leitura que se encontra no livro dos Salmos. Iremos ler o Salmo 27, a partir dos versos 4, faremos a leitura do 4 e do 5. Diz assim um texto: uma coisa peço ao Senhor, e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Pois no dia da adversidade, Ele me ocultará no seu pavilhão, no recôndito do seu tabernáculo me acolherá, e elevar-me-á sobre uma rocha. Essas são as palavras do Senhor. Demos graças. Palavras do Senhor. Amém. Vocês estão vivos ainda aí? A Bíblia diz: alegrei-me com os que me disseram, vamos à casa do Senhor. O culto, o apóstolo Paulo diz que é um sacrifício vivo, santo e agradável a Ele, ou seja, nós de forma voluntária estamos aqui. E eu gostaria de, nesta noite, finalzinho de tarde, início de noite, começar com um questionamento. E eu espero que ao final deste culto, ao você sair para ir para sua casa, você consiga mudar o seu coração, pois a Bíblia diz: onde está o seu coração, aí está o seu tesouro. E a pergunta é: o que mais você tem desejado nesta vida? O que mais você tem ansiado nesta vida? O que mais o seu coração tem anelado? O que é que você tem mais pedido ao Senhor? Qual tem sido a sua petição dia após dia, noite inteiras, diante de Jesus? É comum que tenhamos a predisposição de desejarmos coisas transitórias, de desejarmos coisas passageiras. Afinal, nós vivemos num tempo do fast food, do Wi-Fi, onde as coisas são muito rápidas, onde as coisas se transformam com a velocidade quase que da luz, onde as coisas criadas hoje e amanhã acabam sendo ultrapassadas. Muitas vezes nós temos elencado uma lista de pedidos diante de Deus. Nós temos pedido aquilo que muitas vezes o Senhor já nos deu, mas que nos falta muitas vezes a percepção de tomarmos posse. Muitas vezes nós temos gastado tempo naquilo que é periférico e não naquilo que é a centralidade, que é centro, naquilo que é de fato importante para a nossa vida.
porque ainda nós estamos muito envolvidos com esse mundo, porque ainda nós estamos muito colocando a esperança de um mundo melhor ainda aqui. O apóstolo Paulo, ele diz, se a nossa esperança se resume a este mundo, nós somos os mais miseráveis dos homens. Com a mesma facilidade que esse mundo nos oferece, as coisas transitórias e passageiras, elas também são rejeitadas. E o texto lido aqui no Salmo 27, no verso 4 e 5, faz parte de um capítulo que fala a respeito de um desejo ardente de um homem, chamado e conhecido como o rei Davi, que reconhece em Deus a sua segurança. Esse homem foi conhecido como um homem segundo o coração de Deus, e não recebeu esse título porque ele nunca pecou, porque ele nunca errou, porque ele acertou em tudo em sua vida. Esse homem recebe esse título porque ele tinha sempre a predisposição de se arrepender, de não justificar os seus erros, de não justificar as suas falhas, mas assim assumir os seus erros e as suas falhas, diferente do rei Saul. Este homem que sempre dava justificativa aos seus erros, o primeiro rei de Israel, acaba sendo sempre justificando quando ele errava. E quantas vezes nós temos colocado culpa em outras pessoas sobre aquilo que nós mesmo criamos e fazemos. Mas isso tem a ver não apenas com a geração que nós vivemos no tempo de hoje, mas isso já vem desde os nossos pais, Adão e Eva. Enquanto o pecado não havia adentrado na humanidade, Adão olha para Eva, admirando a beleza e dizendo, essa é carne da minha carne, é osso dos meus ossos, essa mulher sou eu, me pertence. Mas depois que eles pecam, decai da graça, ele passa a acusá-la do seu erro, da sua omissão, do seu pecado, e começa aí um jogo de empurra. O salmista Davi é um daqueles que reconhece que somente uma coisa é digna de que nós apliquemos toda a nossa força, toda a nossa alma e todo o nosso entendimento. Assim como Davi, teve também outras pessoas, como Maria, a irmã de Marta e também de Lázaro, do qual Jesus adentra a casa delas, e Marta, querendo exatamente, de uma forma natural, agradar a Jesus, procura arrumar a casa, procura preparar um lanche para os convidados, afinal, não era qualquer pessoa que estava em sua casa, mas era alguém de honra e muita honra. E ela vai se queixar diante de Jesus, porque a sua irmã Maria estava lá debruçada, escutando os ensinamentos do Mestre. Não sabia ela quando Jesus iria voltar ali na sua casa. E Marta, ela se queixa a Jesus, dizendo, Mestre, tu não se importas que eu estou aqui cheio de tarefa a fazer, cheio de coisas, e a minha irmã aí debruçada, só escutando. E Jesus, ele diz, você anda muito afadigada com muita coisa. Uma coisa só é necessário, e Maria escolheu a melhor parte, da qual ninguém poderá roubar, ninguém poderá tirar. Era a presença do próprio Cristo, era a presença de Deus ali naquele lugar. Uma outra pessoa que também soube escolher uma única coisa foi o apóstolo Paulo, quando ele escrevendo aos Filipenses, no capítulo 3, verso 13 e 14, que ele diz, irmãos, não penso que eu mesmo já tenha alcançado, mas uma coisa eu faço. Eu esqueço das coisas que ficaram para trás e avanço para as que adiante de mim estão e prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio da soberana vocação do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. O rei e salmista Davi, ele tinha aqui uma oportunidade de pedir muitas coisas. Esse homem, mesmo diante de suas dificuldades, mesmo diante de suas adversidades, esse homem poderia pedir o conforto do palácio, esse homem poderia exatamente pedir vitória sobre os seus inimigos, esse homem poderia ter pedido o retorno de um exército poderoso em suas mãos,
Mas a confiança que Davi tinha no Senhor era tão grande que ele sabia como alcançar tudo isso, canalizando o esforço para uma única coisa: a presença de Deus na vida dele. Ele diz: uma coisa eu peço ao Senhor. Isso que ele pede é a presença de Deus. E essa única coisa é o que é necessário para a nossa vida. Muitas vezes perdemos tempo pedindo várias coisas. Eu costumo dizer que Deus, ele precisa ser o centro da vida humana. Hoje nós temos colocado ele em outro lugar, da qual ele não aceita. O diabo, ele não pode tirar Deus da minha e da sua vida, mas ele pode fazer com que eu e você, nós venhamos a colocar ele em último lugar. E é isso que muitas vezes as pessoas estão fazendo. Muitas vezes as pessoas estão cheios de prioridades, cheios de atividades, cheios de tarefas. Observem uma agenda de uma criança. Uma criança que estuda pela manhã, à tarde ela tem a natação, ela tem um reforço escolar, ela tem a aula de inglês, ela tem a aula de computação, ela tem uma série de coisas. Porque nós queremos ocupar o nosso tempo, porque nós achamos que ficar descansando é uma perca de tempo. Buscar ao Senhor e meditar no seu santo templo é uma perca de tempo. Nunca vivemos num tempo tão atarefados. Nunca vivemos num tempo onde as pessoas têm dado a maior desculpa, que é trabalho. Trabalho, trabalho. Porque eu preciso do meu sustento. Porque eu preciso pagar as minhas contas, porque eu preciso comer, porque eu preciso beber, porque eu preciso vestir. E muitas vezes isso está dentro do nosso coração, porque nós não conhecemos verdadeiramente a palavra de Deus. Jesus, certa vez, ele disse: porque vocês andam ansiosos com o que haver de comer e com o que haver de vestir. Os pagãos fazem isso. Vocês não veem as aves dos céus? Elas não juntam em celeiros, mas o nosso Pai alimenta todas elas. Vejam os lírios do campo que hoje cresce, amanhã seca e é lançado num fogo. Nem Salomão, em sua tamanha riqueza, conseguiu tanta beleza. Será que o Senhor não é capaz de dar a vocês todas as coisas? E muitas vezes nós estamos enchendo o nosso coração de prioridades que não tem sido a presença de Deus a coisa mais importante da nossa vida. Lembre que quando o salmista ele diz uma coisa, eu peço ao Senhor, ele não fica de braços cruzados, ele se esforça para buscar essa presença, porque naturalmente, queridos, a minha carne e a sua carne, ela não quer buscar as coisas de Deus. Há uma briga entre a carne e o espírito. E é por isso que o apóstolo João, escrevendo no capítulo 15, dizendo que Jesus é a videira verdadeira e nós somos os ramos, nesse capítulo, ele fala várias vezes sobre permanecer. Se vocês permanecerem em mim, se vocês permanecerem em mim, se ele enfatiza isso nesse texto, é porque tem algo que quer nos afastar da presença de Deus, não quer nos desligar. Isso é o pecado da presença de Deus. No final da Bíblia vem dizer que todos aqueles que perseverarem até o fim, esses herdarão a coroa da vida. E perseverança é característica de poucos nessa terra, porque nós temos sido uma geração muito fragilizada, que tem desistido facilmente, que não tem buscado com insistência. O salmista Davi, ele corre atrás, ele diz uma coisa: eu peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa habitar no seu santo templo. É fato que aqui, quando o salmista ele escreve, o templo era exatamente o templo físico, era em Jerusalém, mas para mim e para você, no dia de hoje, a presença de Deus, ela está onde quer que eu e você nós venhamos a estar. Quando Jesus ele morre e ressuscita, o véu ele é rasgado de cima a baixo, indicando agora o livre acesso da minha e da sua pessoa à presença do Pai. E essa presença ela não pode apenas ser buscada em 2 horas na semana,
Essa presença ela não pode ser buscada simplesmente agora em um local geográfico, em um endereço fixo, em uma hora marcada. Mas essa presença ela precisa ser carregada em todos os lugares aonde a gente frequenta. Porque nós somos embaixadores desse Rei. Nós somos aqueles que somos representantes de Cristo aqui nessa terra. Por isso que nós somos chamados e conhecidos como cristãos. Como verdadeiros cristinhos, pequeno Cristo, aqui nessa terra. Por isso, onde nós estivermos, nós precisamos manifestar a Cristo. Precisamos revelar a Cristo. Muitas vezes, nós temos sido ofuscados, temos tido vergonha de declarar nesse mundo que nós somos de Cristo. Temos visto uma igreja muitas vezes acovardada, uma igreja que parece que não tem o Espírito Santo de Deus, um espírito de ousadia e de fé, de coragem, e tem se negado, e tem cedido muitas vezes às pressões desse mundo, ao ponto de que a igreja foi chamada para impactar esse mundo, ao ponto de que a igreja foi chamada para influenciar esse mundo, mas muitas vezes nós temos visto a igreja sendo influenciada. A palavra de Deus, ela vai fazer com que eu e você, nós venhamos a permanecer firmes, porque ela é promessa para nós. Muitas coisas são incertas em nossa vida. Temos a certeza que nascemos e que um dia iremos partir dessa vida para a presença eterna de Deus, do nosso Pai. Mas se tem uma coisa que é certa, é o dia da adversidade. É o dia das dificuldades. É os dias maus da nossa vida, é os dias mais escuros da nossa vida. O salmista, ele diz uma coisa: eu peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa habitar na sua casa, na casa do Senhor, todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. E no verso 5 ele diz: pois num dia da adversidade. Ele não coloca uma dúvida, ele diz assim: porventura num dia da adversidade, vai que naquele dia chegue uma adversidade. Não, ele tem certeza que naquele dia o Senhor ele vai lhe proteger, que naquele dia o Senhor ele vai firmar ele numa rocha. Quem aqui tem problemas? Todos nós. Isso é normal. Porque o fato importante não é ter problema ou não, mas é saber que os problemas foram feitos e levantados para serem resolvidos, para nos fortalecer, para fazer com que eu e você nós sejamos dependentes desse Cristo. O próprio Jesus, ele não deixou a gente enganado, ele disse: no mundo vocês terão aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus prometeu que estaria conosco, portanto, se estamos unidos com Ele, nós somos mais do que vencedores. O salmista, ele tem esta certeza, que no dia da adversidade ele estará seguro nos braços do Senhor. Tudo isso por causa da presença de Deus. E essa certeza do rei Davi é tão grande, que faz com que Davi inicie esse capítulo dizendo assim: o Senhor é a minha luz e a minha salvação, de quem eu terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida, a quem temerei? Quando malfeitores me sobrevêm para me destruir, meus opressores e inimigos, eles é que tropeçam e caem. Ainda que um exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração. E se estourar uma guerra contra mim, ainda assim terei confiança. Independente das circunstâncias e situações que nós venhamos a viver, o Senhor estando conosco, o nosso coração vai estar em paz. Uma paz que excede a todo o entendimento, que não é uma ausência de guerra, que não é uma ausência de tribulação, que não é uma ausência de problemas, mas é uma paz que mesmo em meio às guerras e em meio aos problemas, nós continuamos ainda a saber em quem nós cremos. O qual não é homem para mentir, nem filho do homem para que possa se arrepender. Mas além dessa certeza da proteção divina,
sobre sua vida e cuidado, o salmista conclui dizendo: Ele elevar-me-á sobre uma rocha. Sabe aqueles dias em que você não tem força para caminhar? Sabe aqueles dias em que você parece que está andando em areia movediça, em que parece que caminha e não sai do canto, em que parece que as coisas não estão andando? Sabe aquele dia que parece que você está esmurrando ao vento, que você sente os seus pés vacilantes, as suas pernas sem força? É exatamente nesse dia que o Senhor irá, além de te proteger, Ele vai te firmar sobre uma rocha que é Ele mesmo. O trabalho é todo do Senhor e o nosso trabalho é apenas poder descansar nele, é poder estar firmado nele, é poder buscar a sua presença. A presença de Deus é o que mais importa na minha e na sua vida. Porque se nós estamos diante da presença de Deus, pode ter certeza, queridos, pode ter certeza, nós seremos mais do que vencedores e toda ausência, carência e necessidade serão supridas pelo próprio Cristo. Não haverá um vazio existencial na nossa vida quando nós nos colocamos diante da presença gloriosa de Deus. Nós reconhecemos quem nós somos. O coração se enche de temor, mas também de alegria. Onde tem estado o teu coração? O que você tem desejado tanto buscar de Deus? Qual a sua motivação de vir à igreja do Senhor? Qual a sua motivação de se colocar em oração? O que mais você tem desejado? Várias coisas ou uma única coisa, como o salmista? Você tem reconhecido que a presença de Deus na sua vida, ela é primordial para que você possa prosperar em tudo aquilo que você vier a fazer? Mas saiba que prosperidade bíblica não tem a ver com você ter tudo. Tem a ver com você não sentir falta de nada, porque o Senhor é suficiente na sua vida. Jesus, certa vez, Ele conduzindo um povo, e uma grande multidão estava o seguindo, Ele diz: todos aqueles que amar mais pai, mãe, filho e filha, mais do que a mim, esses não podem ser meus discípulos. Aquele que não tomar a sua cruz, não negar a sua vida e vir após mim, não podem ser meus discípulos. Para vivermos na presença do Mestre, precisamos exatamente abrir mão daquilo que nós julgamos ser importante, interessante e primordial para a nossa vida. Ao colocarmos o Senhor como prioridade na nossa vida e das nossas orações, com certeza, queridos, nós sofreremos uma metanoia, uma mudança de mente, e a nossa vida espiritual irá ter um avanço em maturidade. Eu gostaria de, nesse momento, poder estar orando pela vida de vocês. Feche os teus olhos. Mais uma vez, curva a tua cabeça. Amado Deus e Pai misericordioso, nosso Pai de infinito poder e amor, em nome de Jesus, Pai, que nós te agradecemos pela tua presença no nosso meio. Faça com que o nosso coração continue a arder, Senhor Deus, pela tua presença, Pai. Faça com que, em nome de Jesus, uma coisa só importe para cada um de nós. Não nos deixa, Senhor Deus, corrermos atarefados de um lado para o outro. Não deixa, amado Deus, fazer com que a cada dia nós possamos tirar os nossos olhos de Ti. Em nome de Jesus, Pai, conduz a nossa vida, vive os nossos passos, Senhor Deus, em Ti, que nos dias das adversidades nós possamos saber em quem nós cremos e quem nos chamou, Senhor Deus, e quem nos atraiu. É no nome de Jesus, Pai, que eu te peço que o Senhor reprograme em toda a nossa prioridade para o Senhor, de modo que nada mais importe nessa vida, de modo que nós sejamos sedentos, Senhor Deus, e nós venhamos a ter fome de Ti. No nome santo de Jesus, que a Ti nós oramos e já Te agradecemos. Amém, e amém, e amém. Louvemos ao Senhor.